Vinheta de abertura. Surgem diferentes imagens, 3 pessoas trabalhando na frente de um desktop e uma modelo em pé no estúdio. No centro da tela, um semicírculo nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Abaixo está escrito Cursos Técnicos. Em seguida, surge a logo ETE, Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. E a Isa Guedes, descrição. Ela está em pé, é negra, cabelos pretos na altura dos ombros, olhos castanhos, usa óculos, aliança e batom vermelho. Veste camisa vermelha, calça jeans e sandália bege. Sinal da professora. Mão direita com os dedos polegar e mínimo levantados, ela desliza pela extensão dos cabelos. Descrição do ambiente. Paredes em pallet. Entre as duas paredes, um painel azul com o mapa de Pernambuco. Acima, do lado direito da tela, símbolo do EducaPE TV. Janela em estilo colonial, com vários desenhos de vitrais. Abaixo, à direita da tela, a janela de Libras. Olá, estudante, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso técnico de Tradução e Interpretação em Libras. Eu sou a professora Isa Guedes, este é o meu sinal, e hoje nós vamos continuar com a disciplina Tradução e Interpretação em Língua Portuguesa, modalidade escrita. A aula hoje é da competência 3, que é desenvolver técnicas para a produção de texto. Vamos lá? Na competência 3 do e-book produzido pela professora Ana Carolina, você já estudou, já conheceu um pouco sobre a diferença de um texto escrito em língua portuguesa por um ouvinte e também um texto escrito em língua portuguesa por um surdo. Você lembra? O texto escrito pelo surdo não apresenta conectivos, por exemplo, que, para, por, entre. Quer saber por quê? Então vamos conferir a videoaula. Nessa videoaula você vai aprender os verbos na Libras. Quais são os tipos de verbos? Como utilizá-los no cotidiano? Os verbos são todos no infinitivo. Vamos lá conferir? Basicamente são 2 tipos de verbos, tá certo? Os verbos simples ou não direcionais e os verbos com concordância. Mas aí eles apresentam as subdivisões que você vai conferir comigo hoje, tá certo? Os verbos simples ou não direcionais são os verbos que não se flexionam em pessoa e número e não incorporam afixos locativos. Alguns desses verbos apresentam flexão de aspecto. Todos os verbos ancorados no corpo são verbos simples. Há também alguns que são feitos no espaço neutro. Vamos conferir? Sobre os verbos ancorados no corpo. Quais são? Por exemplo, conhecer. O verbo conhecer. Sinal de conhecer. Mão direita aberta e o dedo polegar toca o queixo 2 vezes. Eu conheço ela. Ou eu conheço ele. Entendeu? Ele é ancorado no corpo porque tem aqui, ó. Porque toca alguma parte do corpo. Tá certo? Outro verbo que é ancorado no corpo é o verbo amar. Sinal de amar. Mão direita se fecha lentamente próximo ao coração. Eu amo trabalhar. Eu amo aprender. Sinal de aprender. Mão direita se fecha lentamente 2 vezes na frente da testa. Também aprender também é outro verbo ancorado no corpo. Outro verbo. Saber. Sinal de saber. Mão direita aberta desliza na lateral da testa. Tá vendo que ele toca aqui, ó? A testa, saber. É outro verbo também que é ancorado no corpo porque tem um toque aqui, ó, saber. Outro verbo, inventar. Inventar. Sinal de inventar. Mão direita levantada e fechada. Os dedos indicador e polegar levantam de maneira rápida quando a professora fala inventar. Gostar. Sinal de gostar. Mão direita aberta, esfrega a área do coração. Ler. Sinal de ler. Mão esquerda aberta com a palma voltada para a professora e a mão direita com os dedos indicador e médio levantados deslizam na frente da mão esquerda. Vamos continuar.
Os verbos simples ou não direcionais é como se os verbos ficassem no infinitivo na construção frasal. Por exemplo, vamos continuar sobre os verbos simples. Fazer. Sinal de fazer. A unha do dedo polegar da mão direita está inclinada, tocando na unha do dedo polegar da mão esquerda. Eu fiz a prova. De novo, eu fiz a prova. Outro verbo, falar. Eu falo muito. Sinal de falar. As duas mãos estão com os dedos indicador e médio levantados, fazendo movimentos circulares. Outro verbo, pensar. Sinal de pensar. Dedo indicador toca a lateral da testa repetidas vezes. Eu penso que meu futuro vai ser bom porque eu agora estou estudando Libras no curso técnico. Vê que frase maravilhosa. Que frase maravilhosa. Outro verbo, poder. Sinal de poder. As duas mãos estão fechadas e descem juntas como se estivesse tocando uma superfície. Poder. Eu posso estudar e também trabalhar, porque meu curso é à distância. Aí eu tenho tempo de estudar em qualquer hora do dia. Vamos continuar? Os verbos espaciais são verbos que têm afixos locativos. Exemplo dessa classe são colocar, ir e chegar. Temos também os verbos manuais, que são verbos classificadores. Estes verbos usam classificadores e incorporam a ação. Exemplo de verbos são colocar o bolo no forno. Vou falar de novo, vocês prestem atenção em Joyce, viu? Colocar o bolo no forno. Colocar o bolo no forno. Com as duas mãos, a professora simula um círculo, depois inclina-o para frente e em seguida movimenta todos os dedos para frente e para trás como se fosse o fogo. Você viu que deu para entender direitinho o que ela fez? Que ela pegou o bolo, fez o bolo e colocou o bolo no forno? Outro verbo. Verbos são verbos que incorporam a ação, tá certo? Sentar no muro. A gente nem combinou isso aqui, mas Joyce, é profissional, já se faz na hora, viu? Sentar no muro. Sentar no muro. Os dedos indicador e médio de ambas as mãos se juntam, formando um par, e em seguida um é posto em cima do outro. Vamos continuar. Agora são os verbos de concordância. São verbos que se flexionam em pessoa, número e aspecto, mas não incorporam afixos locativos. Exemplos dessa categoria são dar. Sinal de dar. Mão direita aberta sendo colocada para frente. Por exemplo, eu lhe dou e você me dá. Eu fui para a festa e dei um presente. Ou eu ganhei um presente. Você percebe que tem essa diferença, essa concordância. Se eu te dou, eu aponto, eu dou a alguém. Eu mostro a ação de dar para alguém. Se eu recebo, eu digo que a pessoa me deu. É como se a pessoa que está aqui na minha frente, ela me desse. Tá certo? Outro exemplo é responder. Sinal de responder. Mão direita de lado com os dedos indicador e médio levantados na altura da boca e percorrem como se estivesse uma linha na sua frente. Responder. Eu respondi a pergunta e você me respondeu a pergunta. Outro verbo também é perguntar. Eu pergunto a você e você pergunta para mim. Você percebe que o sinal ele é direcionado
Quando eu pergunto a você, eu posso simplesmente fazer assim, apontar. Eu pergunto a você. E quando você me pergunta, a pergunta é direcionada para mim. É por isso que é como se o verbo estivesse no infinitivo. Mas tem esse direcionamento, essa concordância, que concorda com a pessoa, tá certo? Outra coisa, outro sinal também é dizer. Dizer, falar. Eu falo para você e você me fala, me avisa, me diz, me conta. Olha, tu soube de fulana? Aí a gente tá aqui, ó, fofocando. Eu soube, a outra pessoa me disse o que ela fez. Olha a fofoquinha. Quando a gente fala de fofoquinha, no instante, ó, tem gente que abre o olho, né? Aí eu gosto de trazer esses temas assim, que é para chamar a atenção de vocês, tá certo? Outro sinal, provocar. Sinal de provocar. O dedo indicador das duas mãos estão levantados e se movem para fora. Provocar. Eu provoco você e você me provoca, tá certo? Os verbos com concordância apresentam direcionalidade e orientação. E aí a gente já explicou que eu pergunto para você, você me pergunta, tá certo? A direcionalidade está associada às relações semânticas. A orientação da mão voltada para o objeto da sentença está associada à sintaxe, marcando a sentença. Por exemplo, outros verbos também com marca de concordância. Mas, escolher. Sinal de escolher. Com a mão direita em forma de pinça, a professora simula que vai pegar algo. Eu escolho primeiro. Ou então, eu escolho você. Quando você for me escolher, qual é o sinal? Você me escolheu. Olha, fulaninha me escolheu. Outra, perguntar também, que eu já falei, né? Perguntar, você me pergunta, ou então fazer uma pergunta para vocês, se tiver muita gente, se tiver uma plateia, por exemplo. Eu pergunto a vocês. Outro sinal, avisar também, já falei, avisar e me avisar. O sinal de vender também é direcional, ó. Vender. Sinal de vender. Com as palmas das mãos voltadas para cima, as pontas dos dedos médio e polegar se tocam repetidamente. Eu vendi para você, você vendeu para mim. Tá certo? Olhar. Sinal de olhar. O dedo indicador e médio da mão direita estão na altura do rosto e são inclinados para a frente. Olhar. Ela olhou estranho. Ou então, ela me olhou estranho. Percebeu também a expressão facial? Que ela me olhou estranho. Que fica o olho meio que perdido assim, procurando o que está de errado com a pessoa. Também, ver, olhar, é um sinal, um verbo direcional. Porque se eu ver, eu aponto que eu estou vendo. Se você for me ver, eu já mostro assim, ó, dessa forma. Outro verbo direcional é ensinar. Sinal de ensinar. As palmas de ambas as mãos estão voltadas para baixo, junta-se a ponta de todos os dedos repetidamente. Eu ensino a você e você me ensina. Vamos continuar para o próximo tópico. Os verbos direcionais que incorporam o objeto. Por exemplo, trocar um soco. Faz aí, Joyce, trocar um soco. Tipo, ele bateu no amigo e o amigo bateu nele. Tá certo? Outro exemplo, trocar o beijo. Sinal de trocar um beijo. As mãos estão com os dedos esticados e juntos. A professora os direciona para a sua bochecha. Um beijando o outro. Aqui a gente beija na bochecha, um beijou na bochecha do outro. Trocar copo. Aí eu posso fazer o copo e trocar a ordem do copo. Aí você percebe que o verbo, ele
e incorpora o objeto, tá certo? Aqui tem um copo, aqui tem outro copo e o copo foi trocado. Percebe? Outro exemplo de verbo é trocar a cadeira. Eu posso fazer a cadeira aqui, cadeira daqui e simplesmente trocar as cadeiras. Ou então, trocar as cadeiras da frente para trás. Tá certo? Dessa forma, os verbos de concordância, eles são verbos que concordam com os personagens da narrativa em Libras. Esses verbos iniciam no ponto onde está o agente da ação, aquele que faz a ação, e o verbo termina onde está o paciente, que é aquele que recebe a ação. Talvez você conheça como sujeito do verbo e objeto do verbo na língua portuguesa. Vocês perceberam direitinho aí a diferença entre os dois verbos? São verbos direcionais e verbos de concordância. Os verbos de concordância, eles concordam com o sujeito. Por exemplo, me escolher e escolher. Eu pergunto para você e você pergunta para mim. Tá certo? Mas aí dentro dos dois tipos de verbo tem as subdivisões. Tá certo? Só para recapitular para vocês. É obrigada. Meu sinal é esse e meu e-mail. Até a próxima competência.